filmes de ficção científica de Hollywood popularizaram o conceito de alienígenas a ponto de que muitas pessoas agora os veem como apenas mais um conjunto de personagens fictícios, muito parecidos com super-heróis da Marvel ou DC. No entanto, ainda existem aqueles que realmente acreditam na existência de seres extraterrestres, e alguns estão até convencidos de que esses alienígenas pertencem a civilizações altamente avançadas e visitam a Terra para avaliar nossas capacidades militares. Tome, por exemplo, o avistamento de um OVNI em forma de água-viva sobre uma base militar americana no Iraque, em 2018. E só em 2024 já ocorreram 10 avistamentos de OVNIs e alienígenas, sendo 4 deles nos Estados Unidos. Estes incluem um alienígena de 3 metros avistado fora de um shopping em Miami, um objeto em forma de disco negro visto no aeroporto LaGuardia de Nova York, uma esfera metálica testemunhada em um show aéreo da Marinha dos Estados Unidos e o avistamento mais recente em Palmdale e Lancaster, Califórnia, onde os moradores ficaram alarmados com um OVNI brilhantemente iluminado que supostamente pousou na praia. Isso levou caçadores de alienígenas e OVNIs a especular que 2024 pode ser o ano em que os alienígenas finalmente farão contato com a humanidade. No entanto, ainda resta saber se esse encontro será pacífico ou hostil. Alguns acreditam firmemente que os alienígenas já estão em comunicação com autoridades governamentais de certas superpotências, enquanto outros acreditam que os alienígenas não vêm de outras galáxias, mas da própria Terra interior. Sim, há certas teorias que acreditam que os alienígenas, na verdade, vivem abaixo da superfície da Terra. E hoje vamos nos aprofundar em 3 teorias assustadoras, com evidências tão impressionantes que você pode começar a questionar tudo o que foi feito para você acreditar até hoje. Então, sem perder mais tempo, vamos direto a esses mistérios alienígenas inexplicáveis. Bem-vindo ao universo misterioso. É hora de explorar. Primeiros alienígenas na base da montanha no Alasca. Em dezembro de 2023, a Lei de Divulgação de UAPs entrou em vigor. De acordo com essa lei, o governo do Zimbábue coletará todos os dados de avistamentos de UAPs e os divulgará ao público em até 25 anos. Isso solidificou ainda mais a crença de caçadores de OVNIs e alienígenas de que o governo dos Estados Unidos definitivamente está escondendo algo deles. E esta não é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos é arrastado para uma controvérsia desse tipo. Muitos acreditam que a Área 51, em Nevada, Estados Unidos, é, na verdade, uma base militar secreta, onde naves alienígenas e até alguns extraterrestres são mantidos em contenção para fins de pesquisa. Da mesma forma, existe também a teoria de que o governo dos Estados Unidos trabalha em estreita colaboração com extraterrestres em algum lugar do Alasca. Surpreendentemente, o Alasca também é conhecido por inúmeros avistamentos de OVNIs, e o ponto quente para esse fenômeno estranho é chamado de Triângulo do Alasca. O Triângulo do Alasca é a área entre Anchorage, Juneau e Barrow, no Alasca, que fica ao longo da fronteira entre o Canadá e o estado do Alasca. O Triângulo do Alasca foi comparado ao infame Triângulo das Bermudas, conhecido pelos misteriosos desaparecimentos de navios e aviões ao longo de muitos séculos, aparentemente sem qualquer explicação lógica. Dentro do Triângulo do Alasca está o Monte Hayes, que é a montanha mais alta do estado americano do Alasca, e também a área envolvida na teoria da conspiração alienígena do governo dos Estados Unidos. Avistamentos de OVNIs são relatados com grande frequência em relação ao Monte Hayes. Moradores da área relataram avistamentos de OVNIs, discos voadores e luzes estranhas na área ao redor do Monte Hayes. Alguns até acreditam que existe uma base alienígena secreta dentro da montanha, pois a maioria dos OVNIs desaparece sem deixar rastros no céu, sugerindo que pode haver um portal pelo qual os OVNIs entram dentro da montanha. E por muito tempo, o testemunho de testemunhas oculares foi a única evidência para provar que o Monte Hayes era um ponto quente de OVNIs, até 1995, quando documentos desclassificados revelaram que o Monte Hayes foi mencionado em um projeto governamental altamente secreto. O projeto foi chamado de Stargate. Stargate foi supostamente um projeto realizado pela CIA, e nesses documentos desclassificados foi claramente relatado que o Monte Hayes era uma base subterrânea extraterrestre. E se essa informação foi surpreendente,
A maneira como esses detalhes foram obtidos será ainda mais chocante. Voltando ao projeto altamente secreto da CIA, Stargate, as informações sobre a base alienígena foram supostamente divulgadas por uma técnica de investigação experimental usada no projeto. Essa técnica é conhecida como visualização remota e foi amplamente utilizada durante a Guerra Fria com a União Soviética. É uma técnica de projeção psíquica onde o visualizador remoto, também conhecido como o psíquico, é colocado em um local e pode ver outro lugar em qualquer lugar da Terra puramente pelo poder de sua mente. O principal propósito do projeto Stargate era usar esses espiões psíquicos para encontrar informações cruciais sobre os planos da União Soviética. E o visualizador remoto mais famoso do projeto era um homem chamado Patrick Price, que era um ex-policial. Price foi o psíquico que relatou a base alienígena no Monte Hayes durante uma de suas sessões de visualização remota. Ele descreveu vividamente o que viu, e isso chocou a todos na CIA. Ele disse que, enquanto fazia a visualização remota do Monte Hayes, viu estruturas existentes sob a montanha. Túneis, tubos, passagens, corredores, um centro de pesquisa completo dentro da montanha. Em uma investigação mais aprofundada, ele até viu instrumentação geográfica, muitos computadores e equipamentos científicos. Mas o que o fez congelar em sua cadeira foi ver extraterrestres trabalhando ao lado de pessoal militar naquela base remota da montanha. E, em uma virada chocante dos acontecimentos, após aquela sessão de visualização remota, Patrick Price misteriosamente faleceu alguns dias depois. Será que a morte de Price foi, de alguma forma, uma forma de encobrimento pelo governo dos Estados Unidos, temendo que ele divulgasse essa informação publicamente? Ele foi apenas mais um denunciante silenciado antes que pudesse revelar algumas informações altamente secretas? E você acha que os extraterrestres ainda estão operando naquela base da montanha no Alasca? Segundo alienígenas reptilianos vivendo no Vietnã. Agora voltando ao Vietnã, em 1991, na província de Quang Binh, um local vietnamita encontrou uma estranha entrada para uma misteriosa caverna de montanha oculta chamada Caverna Son Doong. A entrada era íngreme demais para explorar, então ele evitou explorá-la, mas fez uma anotação de sua localização. Depois de quase 20 anos, a Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas finalmente decidiu explorar a caverna, após saber sobre ela por meio desse morador local. Ao entrar na caverna, os pesquisadores encontraram algo que os deixou completamente atônitos e perplexos. Essa enorme caverna tinha uma densa vegetação de selva e riachos correndo, quase como uma floresta amazônica subterrânea. O que é chocante é que essa caverna recebe pouca luz solar, que entra por várias áreas no teto da caverna que colapsaram ao longo dos anos. Essa parece ser a maior câmara subterrânea do planeta Terra. A caverna tem quase 40 andares de altura e se estende pela Terra por quase 6 milhas. Ela parecia um mundo totalmente diferente. Os pesquisadores descobriram que há um ecossistema completo em crescimento e estimaram que a caverna tem quase 3 milhões de anos. No entanto, os moradores da área têm algo muito assustador a dizer sobre essa misteriosa caverna Son Doong. De acordo com eles, esse é o lugar de moradia de estranhas criaturas com aparência de répteis. Muitos locais descreveram vividamente terem visto humanoides com aparência de répteis saindo da caverna de Son Doong à noite. Essas criaturas reptilianas são descritas como caminhando exatamente como humanos, possuindo cauda e pele escamosa, como lagartos. Segundo os moradores, esses humanoides reptilianos vivem nas profundezas da caverna, na parte que os humanos ainda não exploraram. Curiosamente, durante a Guerra do Vietnã, na década de 1970, militares dos Estados Unidos também relataram encontros com humanoides semelhantes a répteis nas cavernas do Vietnã. Os soldados americanos descreveram essas criaturas da mesma forma que os locais, pessoas com aparência de lagartos habitando cavernas profundas no Vietnã. Talvez essas cavernas fossem apenas mais uma entrada para o mundo subterrâneo reptiliano. De maneira semelhante, humanoides com aparência de répteis também foram vistos em outras partes do mundo, como em Cusco, no Peru. Pesquisadores encontraram múltiplos sistemas de túneis dentro de cavernas, enquanto tentavam descobrir se havia alguma verdade nessas criaturas reptilianas. Mas nenhuma evidência concreta de sua existência foi encontrada. Com isso,
As entradas dessas cavernas foram eventualmente seladas. Três alienígenas vivendo na Terra interior antártica. Em 1978, a CIA, também conhecida como Agência Central de Inteligência, iniciou um projeto secreto chamado Projeto Stargate. O principal objetivo do Projeto Stargate era usar espiões psíquicos para encontrar informações cruciais sobre os planos da União Soviética durante a Guerra Fria. Eles usavam uma técnica de projeção psíquica chamada visualização remota, onde o visualizador remoto, também conhecido como psíquico, ficava sentado em um local e podia olhar para outro lugar em qualquer lugar da Terra, puramente pelo poder da mente. Durante uma dessas sessões de visualização remota, o espião psíquico Patrick Price viu uma base alienígena dentro do Monte Hayes, no Alasca, Estados Unidos. Lá, ele viu extraterrestres trabalhando ao lado de pessoal militar em uma instalação de pesquisa altamente avançada. Quando ele descreveu isso à CIA, ficaram totalmente perplexos. No entanto, em uma virada chocante dos acontecimentos, após aquela sessão de visualização remota, Patrick Price misteriosamente faleceu alguns dias depois. Esse foi apenas um encobrimento pelo governo dos Estados Unidos, ou os alienígenas que Price viu tiveram algo terrível a ver com sua morte repentina. Mas essa não foi a primeira vez que alienígenas foram vistos vivendo em uma área gelada da Terra. Em 1945, uma revelação surpreendente foi feita sobre a Antártica, que abalou a comunidade científica até o âmago. O oficial da Marinha e explorador americano, Almirante Richard Byrd, foi um dos primeiros pilotos a sobrevoar os polos Norte e Sul. Ele também fez parte da Operação High Jump, a maior expedição já feita à Antártica, que incluiu 13 navios, 23 aeronaves e mais de 4.500 militares. A duração dessa expedição deveria ser de um total de 4 meses, com uma lista de objetivos militares a serem alcançados. Um dos objetivos dessa missão era localizar possíveis bases militares nazistas na Antártica. Mas, ao tentar buscar essas bases militares secretas, o almirante Richard Byrd e sua equipe encontraram algo altamente inesperado que os assustaria para o resto da vida. As informações sobre esse encontro horrível foram mencionadas em um diário que o filho do almirante Richard Byrd encontrou muitos anos após sua morte. Aparentemente, o almirante Byrd manteve essas informações em segredo, pois foi pressionado pelo governo a fazê-lo. O governo temia que essas informações desencadeassem pânico em massa ao redor do mundo. Em seu diário, o almirante Byrd falou sobre uma entrada para o centro da Terra a partir do Polo Sul. Ao descobrir essa entrada, ele e uma frota de aviões militares entraram nessa passagem, tentando ver onde ela levaria. A frota de aviões voou para dentro da Terra e, ao avançar, encontraram um mundo diferente lá dentro, totalmente protegido das temperaturas congelantes da superfície. Era uma área totalmente verde, como se tivessem sido transportados para a floresta amazônica no Brasil. Ao avançarem, encontraram uma cidade com construções feitas de cristal. Então, de repente, eles notaram objetos voadores em forma de disco ao redor deles e logo perderam completamente o controle de seus aviões. Disse que a tecnologia avançada desses seres superiores foi capaz de controlar remotamente as aeronaves militares dos Estados Unidos à vontade. Eventualmente, os fizeram pousar no solo e foram escoltados por seres com aparência alienígena até uma área semelhante a uma caverna. Lá, Byrd conheceu o líder desses seres alienígenas, a quem ele se referiu como mestre em seu diário. O mestre então transmitiu ao almirante Byrd que estavam muito desapontados com a humanidade, especialmente com o uso de armas nucleares na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam realmente preocupados com o futuro da superfície da Terra. Isso agora faz muito sentido, já que OVNIs são frequentemente vistos em locais de lançamento nuclear e bases militares, como o recente avistamento de um OVNI em forma de água-viva em 2018, em uma base militar americana no Iraque. Além da conversa pacífica, nenhum dano foi feito ao almirante e sua equipe. Eles foram autorizados a sair sem deixar nenhum refém e com todos os seus equipamentos. Foi mencionado no mesmo diário que, ao retornar à superfície em segurança, o almirante Byrd queria compartilhar essa notícia com o mundo, mas foi ordenado a permanecer em silêncio e nunca falar publicamente sobre isso pelas forças militares. Então, o que devemos pensar sobre esse encontro?
Será que o almirante Byrd estava apenas alucinando devido às temperaturas extremas? Ou ele realmente encontrou alienígenas vivendo no interior da Terra? E se essa cidade alienígena realmente existe, seriam esses os alienígenas e OVNIs que temos visto ao redor do nosso planeta? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo e certifique-se de se inscrever no canal Universo Misterioso para as últimas revelações na exploração espacial. Ative o ícone de sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos.